Olá, Lívia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Lívia, hoje nós iniciamos mais uma webconferência. A proposta do nosso encontro de hoje é estar discutindo um pouco a respeito da atuação do serviço social nos dias de hoje. E aí, para estar norteando a nossa discussão, a nossa conversa de hoje, eu escolhi duas unidades, né, referentes a duas disciplinas, que é a disciplina de ética. A unidade que eu escolhi é a unidade 8, referente a dilemas e desafios éticos morais do exercício profissional. E para a disciplina de fundamentos, a unidade que eu escolhi é a unidade 8, que é a área de atuação do assistente social. E aí, como eu falei, a ideia era que a gente utilizasse esse encontro para estar trabalhando duas disciplinas, né? E como você pode ver, uma disciplina está complementando a outra, porque enquanto a disciplina de fundamentos apresenta as áreas de atuação do serviço social, a disciplina de ética ela traz os dilemas que o assistente social tem durante a sua execução, durante a atuação, né, do profissional. E aí é importante, né, como eu falei com vocês, que eu sempre vou procurar trazer alguns exemplos práticos para ficar mais fácil de compreender o que é proposto na disciplina. A ideia do nosso encontro de hoje é mais mesmo uma reflexão da minha prática, da minha atuação. E aí eu trago para você algumas informações aqui para a turma, algumas informações que são importantes e são necessárias em relação à atuação do serviço social quando a gente pensa nos dias de hoje. Porque assim, a gente luta tanto para a garantia de uma atuação que seja crítica, uma atuação que seja propositiva, que permita o protagonismo do usuário, mas quando a gente analisa a atual conjuntura econômica e social do país, a gente observa que é cada vez mais difícil garantir a participação, o protagonismo do usuário. Isso, obviamente, se dá a partir da década de 90, quando nós observamos aí, né, a chegada do neoliberalismo, o avanço do projeto neoliberal, que proporciona uma redução do papel do Estado. O Estado hoje, né, ele tem aí a perspectiva de uma política social cada vez mais restritiva, cada vez mais focalizada, e aí o desafio do assistente social é como o assistente social consegue seguir o código de ética profissional e consegue colocar em prática o projeto ético-político que a gente tanto defende. E é importante que você entenda que, na verdade, não necessariamente a gente precisa, né, passar por esses dilemas após a formação. E aí, por que eu falo para você que hoje vai ser uma aula mais prática, né? Que recentemente eu tenho no meu campo de atuação assistente estagiárias de serviço social. Eu atuo numa instituição do terceiro setor, que a gente chama como ONG, mas tecnicamente falando é a Organização da Sociedade Civil, porque o termo ONG não existe. E eu lembro que eu tinha uma estagiária que ela residia longe da instituição, e ela veio falar para mim que ela precisava sair do estágio porque ela tinha conseguido um estágio perto de casa. E eu lembro que eu falei para ela, falei, olha, você cuidado com o campo de estágio que você vai atuar, até para saber se de fato aquela instituição é uma instituição séria, é uma instituição comprometida com o nosso projeto ético político. E eu lembro que ela falou, não, é uma instituição que ela está surgindo agora. A pessoa que me indicou para a instituição é uma liderança religiosa, que falou para mim que era uma instituição que ia trabalhar dentro da favela onde eu moro. E eu lembro que eu falei para ela, falei, olha, você toma cuidado, e até uma dica também para vocês, alunos, né, quando forem buscar campo de estágio, é que o aluno sempre procura buscar um campo de estágio, obviamente, principalmente quando o estágio não é remunerado, mais próximo de casa. Mas é muito complicado. Não sei se você lembra daquela questão que eu fiz para vocês nas primeiras unidades, quando o assistente social vê à frente uma pessoa que ele conhece. Não sei se você se recorda dessa questão que eu falava que o estagiário, o assistente social, quando ele vai atender uma menina gestante que era da mesma congregação religiosa dela. Você lembra dessa questão? Eu lembro sim. E aí eu trouxe muito isso para vocês pensarem como vocês conseguem manter um posicionamento crítico, né? Vocês consigam separar o profissional de serviço social
do amigo daquela pessoa. E aí, imagina você, né? A gente precisa garantir a, a privacidade daquele usuário, a gente precisa ter o respaldo de que tudo que ele é falado ali para você, você tem que resguardar o sigilo profissional. E aí você imagina você saber, você está dentro do seu território e você atende aquelas demandas e como você vai se desvincular do seu papel de assistente social, se você é morador daquela localidade, então é muito complexo quando você atua no mesmo lugar que você reside. E eu lembro que ela foi, eu dei todas as orientações possíveis e imagináveis, e ela acabou indo para aquela instituição, e o que aconteceu? Depois de um semestre, ela retornou para a instituição onde eu atuo, pedindo para poder retornar ao meu campo de estágio, porque ela começou a estagiar naquele lugar. De fato, era uma instituição que não tinha nada a ver com o serviço social, e ela acabou fazendo coisas que não tinham nada a ver. Primeiro, ela ficava em dias que não eram dias da assistente social, para você ver como é complicado isso. E aí é importante como você, assistente social, você consegue garantir que aquele estagiário, ele realmente seja estagiário da instituição, não seja um assistente social que está sendo explorado, até porque ela não é formada. Como ela poderia estar um dia sozinha na instituição, sem a supervisão do seu supervisor, né, do assistente social. Então, isso também é muito importante. Quando a assistente social assume, né, o estagiário, a assistente social tem que ter ciência do qual é o papel do estagiário. Né? Não necessariamente, o estagiário vai ser uma mão de obra barata para a minha instituição. Então, assim, começa aí pelo risco. Uma outra questão é que aquela instituição não tinha nada a ver com o serviço social, era uma prática muito assistencialista. E acabou que aquela assistente social, ela, no meio do caminho, ela não estava recebendo, ela, obviamente, você não está recebendo, também você não precisa ficar dentro daquela instituição, mas que condições que aquela assistente social trabalhava. Então, esse é o grande dilema que eu trago para vocês, porque assim, a gente está vivendo um cenário de retrocesso, principalmente para o serviço social, e se você for ver a trajetória do serviço social, principalmente na disciplina de fundamentos, ética também discute isso, você vai ver ao longo do curso, a gente vai sempre bater nessa tecla, o serviço social, ele tem como dever garantir o acesso de forma igualitária ao seu usuário, de forma que ele seja protagonista, e a gente vai sempre atuar diretamente nas políticas sociais, né? Na implementação das políticas sociais, na garantia de acesso às políticas sociais. E é importante, se a gente for pensar a trajetória do serviço social, o serviço social, quando ele surge, o maior campo de atuação do serviço social é o Estado, principalmente a área de saúde. Eu lembro que quando iniciei a minha graduação em 2003, você vê que não tem tanto tempo assim, há 16 anos atrás, eu lembro que a gente sempre falava, o professor sempre falava, a maior área de atuação do serviço social é o Estado. E aí, se a gente for ver, principalmente nos últimos anos, o Estado, com a minimização do papel do Estado, a profissão acaba que ela vai ganhando um novo direcionamento. E aí o assistente social, ele está cada vez mais inserido nas instituições do terceiro setor. E aí é importante a gente pensar, e aí só para você entender, o primeiro setor é o Estado, o segundo setor é a iniciativa privada, e o terceiro setor são instituições não governamentais, que são as OSCs, que eu falei mesmo, Organizações da Sociedade Civil. Cada vez mais a organização da sociedade civil vem incorporando o profissional de serviço social. E aí esse é o grande desafio. Como você, enquanto estagiário, ainda como estagiário, vai conseguir se inserir numa instituição que esteja em consonância com o projeto ético-político do serviço social. Porque conforme eu iniciei a nossa fala, trazendo o caso da minha estagiária, que ela não teve o cuidado de buscar uma instituição que fosse séria, limitou-se muito à questão geográfica, a questão da facilidade, e acabou que ela quase que perdeu, né? Ela não perdeu porque depois ela acabou retornando para mim e aí conseguiu cumprir o período de estágio no prazo determinado pela universidade. Mas eu fico imaginando você também depois de formada, porque assim, quando a gente se forma, obviamente a gente quer trabalhar. Então, assim, primeira oportunidade que tem de trabalho, a gente aceita. Beatriz, eu
eu entrevistei uma assistente social lá no hospital onde eu trabalho. Aliás, já entrevistei duas, né? Eu consegui, foi na matéria que não é sua, da Vanessa, e a, a última entrevista, o último trabalho que eu até esqueci, oh, meu Deus do céu, é tanta matéria, mas teve um trabalho que eu tive que entrevistar uma assistente, uma matéria sua. E assim, é bem desanimador, não vou te enganar, não. PCA, você falou PCA, área de atuação. Isso, a forma com que elas trabalham, a forma que o Estado dá ferramentas para elas trabalharem é bem complicado. Dentro de um hospital, elas não têm espaço físico para trabalhar, né? Então, até a questão até a questão, até já procurei saber também sobre estágio lá, né? Depois eu tenho que ver a partir de qual período, acho que a partir do quarto período que a gente faz o estágio, né? E é toda uma dificuldade também para um estagiário lá dentro do hospital, né? Tem que passar pela Secretaria de Saúde e às vezes é escolhido a dedo quem vai fazer estágio, né? Tem essa, como eu posso dizer, tem meio que indicação para fazer estágio lá. Né? Então, a Assim, forma com que elas trabalham é bem complicada. Assim, é meio que desanimador. Elas mas eu acho que atendendo, também. Pode elas falar, pode atendendo concluir. os usuários, elas não têm essa privacidade de. Não existe assim a privacidade, né? De você conversar com o usuário e ele passa os problemas, na verdade aparecem. Existe uma equipe, né, multidisciplinar dentro da sala, mas existe assim o acesso a outras pessoas também, que eles acabam falando que não existe privacidade. É bem complicado o espaço que eles trabalham lá dentro, né? Até no SAD, foi até o trabalho que eu fiz foi sobre essa área que eles trabalham dentro do hospital, que essa assistente trabalha no hospital. Mas assim, Assim, me deu pena Lívia, em relação dela. assim, da sua fala, eu trabalhei muitos anos, na verdade, a minha graduação, eu fiz todos os meus estágios na área da saúde. E, assim, questão de espaço físico, é muito complicado mesmo, assim. Eu lembro que a gente, às vezes, precisava entrevistar uma família, questão de É. sigilo, como garantir. Eu vejo muito na área de atuação hoje, né, no qual eu trabalho. Eu trabalho numa instituição de educação. E é uma instituição que o meu papel, muitas vezes, é um papel burocrático. Eu preciso fazer o Uhum. acompanhamento dos alunos meus do judô, então eu tenho que mexer em cadastros, enfim. E aí eu estou alocada atualmente dentro da administração. E aí onde Uhum. eu trabalho tem profissionais de jornalismo, tem a analista de projetos, tem a captação de voluntariado, enfim. É um espaço terceiro setor, e aí a gente tem toda essa dificuldade também de logística, enfim. Mas eu acho que vai muito em cima de cada profissional, né, garantir o seu espaço. Então, o que eu Uhum. acordei com o meu chefe? Eu entendi com o meu chefe que eu preciso ter este espaço de. Eu preciso estar próximo dele, até por conta das demandas que me são solicitadas, então eu não posso estar isolada dessa equipe, justamente por Uhum. essa perspectiva multidisciplinar, mas eu respeito que todos os meus atendimentos eles não possam ser realizados naquele espaço. Então, quando eu faço qualquer tipo de abordagem, eu tenho a minha sala, eu tenho uma sala que me garante total privacidade. Eu Uhum. não fico o tempo todo naquela sala, até porque lá a gente tem dificuldade de acesso ao computador. A sala, ela é uma sala, na verdade, são 3 salas, que a gente tem um centro médico, então é uma Uhum. sala de psicologia, uma sala de dentista e a minha sala, que é a minha sala de atendimento social. E aí ali a gente não tem computador e não tem acesso à informática. Então eu sei que eu tenho essa limitação, né? E essa limitação mesmo tecnológica. Então o que eu faço? Todos os meus atendimentos eu realizo nessa sala e depois eu faço o meu relatório no computador que eu tenho lá em cima.
E aí, sempre quando eu tenho qualquer tipo de orientação com as minhas estagiárias, sempre quando eu preciso fazer uma reflexão, uma reunião com as minhas estagiárias, previsão de estágio, até discutir um caso, todo tipo de articulação eu sempre faço nessa sala. Então, assim, eu tento manter o máximo de sigilo em relação à nossa profissão, mas isso tudo parte do profissional. Então, assim, acho que também é uma forma do profissional se portar. Acho que, assim, o problema do assistente social é que eu vejo muitos assistentes sociais que a gente luta tanto pelo direito do usuário, mas quando a gente vai lutar para os nossos direitos, a gente não tem essa mesma desenvoltura, digamos assim. Acaba que aceita, a minha instituição é uma instituição precarizada, então eu tenho que respeitar, então eu tenho que entender que eu tenho que atender o meu usuário na frente de outro profissional. Então acho que também parte um pouco da sua postura crítica e dizer, olha, eu sei que minha instituição é precária, que tem inúmeras limitações, mas eu preciso ter pelo menos um espaço de atendimento ao meu usuário. Caso contrário, eu não tenho como atendê-lo. Então, assim, acho que também parte de uma mobilização dos profissionais da instituição. Que, assim, da minha parte, eu comecei numa instituição que não tinha assistente social. Então, realmente, tudo era novo. A instituição não sabia que o assistente social precisava de uma sala reservada. Não sabia que eu precisava de um armário com chave, que só eu tivesse acesso àquele conteúdo, porque eu tenho que guardar. Os meus relatórios não podem estar guardados numa gaveta qualquer. Então, assim, a gente tem que ter esse respaldo. E eu acho que esse é o dilema. A gente precisa trabalhar, a gente precisa se inserir no mercado de trabalho. E aí, na unidade 8 de fundamentos, são apresentadas várias áreas de atuação, serviço social na saúde, na educação. Então, assim, se a gente for ver, o serviço social ele é muito amplo, a gente pode trabalhar em muitas áreas. Eu mesma, quando iniciei meu trabalho, eu trabalhei com violência contra criança e adolescente. Depois eu trabalhei com educação para jovens, capacitação para jovens no mercado de trabalho. Trabalhei já na área da habitação, depois trabalhei com planejamento urbano, na parte mesmo de pesquisa dentro da Organização das Nações Unidas. Hoje eu trabalho dando aula aqui na Unigran Rio, trabalho numa instituição do terceiro setor e ainda realizo outros cursos, capacitações para outras instituições. Então, assim, a nossa área é uma área que é muito ampla. Sim, eu falo que assim, se o profissional se capacitar, se o profissional for um profissional que está sempre buscando um diferencial, porque como tem muitos profissionais surgindo no mercado, e aí não é só uma demanda do serviço social, mas se a gente for ver em outras profissões, a gente enfrenta a mesma dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Mas se a gente inicia o nosso trabalho aceitando essas condições precarizadas, como que a gente vai garantir que aquele atendimento de fato esteja em consonância com o nosso projeto ético-político? Se a gente não consegue nem garantir o sigilo profissional, um atendimento, se a gente fala tanto na humanização, principalmente pensando na área da saúde, a importância da humanização da saúde, como que a gente vai conseguir garantir que aquele usuário ele se sinta, né, acolhido por você, profissional? Se você não consegue nem garantir o mínimo, que é um espaço de atendimento que ele possa... Imagina você trabalhar com a mulher vítima de violência. Como você vai conseguir fazer esse atendimento se você não tiver pelo menos uma logística de espaço? Se você não tiver um computador, se você não tiver um e-mail para poder acionar, um telefone. A gente que trabalha em rede, o serviço social, a gente trabalha muito em rede, então assim, a gente tem que ter consciência que hoje a gente tem que se adequar às demandas, né? A gente precisa adequar. Então, assim, é muito importante que o profissional, a gente aqui do nosso curso, a gente tem diferencial, querendo ou não, a gente já se adapta à tecnologia. Mas eu vejo, e eu falo na minha área de atuação, até mesmo estagiários, eu já peguei estagiários que não conseguiam escrever um texto no Word. Tem esse medo, assim, a gente acaba aqui na nossa graduação, o IAD, ele proporciona essa aproximação com a tecnologia. Mas eu vejo profissionais de serviço social que não querem se abrir. Então, assim, acho que eu sou aquela profissional que vai ficar sempre com um caderninho, né, anotando, escrevendo minha anotação no caderninho, escrevendo o relatório do aluno. E aí, assim, você sabe todo o caso daquele usuário. Eu sei toda a vida daquele usuário. Mas se eu preciso escrever um relatório, igual recentemente eu tive que escrever um relatório de uma família que acompanhava, eu tive que mandar para o CREAS. Mandei para o CRAS me pediu autorização para encaminhar para o CREAS.
ela falou, eu posso encaminhar seu relatório? Eu falei, tudo bem, pode, não tem problema nenhum, até porque é uma rede, a gente estava trabalhando num caso muito sério. Imagina, e a pessoa me liga e fala, Bia, você tem como escrever um relatório para mim? Se você passa o seu estágio todo não escrevendo, só ali para constar, né, que você está estagiando, e você não consegue, depois de formado, escrever um relatório, sabe? Uhum. Um parecer social, um relatório, sim. E eu sempre brinco que o serviço social, a maior Eu arma já do fiz, serviço social. um relatório. Eu já fiz um relatório. Eu já fiz. Mesmo, ninguém sabendo que eu estou fazendo serviço social, mas eu já fiz. Já fiz. Então, assim, Mas se assim, você claro que for não, ver, não assinei, mas pediram ajuda minha, né? Então eu já sabendo do ambiente até onde eu trabalho, né? Que atendendo pessoas pessoas doentes, né? Então eu precisei fazer um esboço de um relatório. Aí só a assistente só corrigiu, mas não é já vou, importante, pode é falar. importante assim de ter essa consciência, que às vezes a gente fica se perguntando por que são levantadas demandas durante o nosso curso, até mesmo as disciplinas de PCA, que são as entrevistas. Às vezes a gente fica, eu tenho que falar com assistente social, preciso conversar com assistente social, e aí quando nós vemos, acaba que a entrevista é uma coisa que a gente mais utiliza. A gente faz entrevista o Uhum, tempo todo com o usuário. Então, assim, se você não consegue fazer uma entrevista com o seu usuário, se você não consegue falar com ele, se você não consegue, durante a graduação, entrevistar o profissional de serviço social, de novo você entrevistando o usuário. Então, é uma reflexão mesmo. E aí, também um outro dilema que eu trago para você é como a gente utiliza aquela entrevista. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz um tipo de abordagem. E quando eu trabalhava com violência contra criança e adolescente, eu lembro que a família chegava tão fragilizada para mim. Era importante eu saber quais perguntas eu faria para aquela família, porque aquela família já tinha passado por um outro equipamento. Às vezes uhum, passava por equipamento de saúde, então ela já tinha relatado para a assistente social. Então, assim, aquela família chegou até mim. Já tem algum relatório que aquele assistente social tenha produzido para não ter que reproduzir de novo aquele sofrimento daquela família. Então, é sim. importante que eu tenha cuidado, eu realmente faça perguntas que sejam necessárias e não que reforce aquele sofrimento daquela usuária, daquele usuário. Então, é importante Uhum, isso. E também, eu vejo que com essa precarização do serviço, com toda essa movimentação que a gente tem vivenciado nos dias de hoje, eu observo também que alguns profissionais estão retomando a uma atuação que é uma atuação que ainda é muito ainda nos primórdios da atuação. Eu vejo que, principalmente na saúde, com esse modelo privatista que tem sido colocado em prática, então a ideia universal, da saúde universal, destinada a todos, a gente observa que cada vez mais ela tem se limitado, a atuação mesmo da saúde, da política de saúde, ela tem cada vez mais sendo restritiva. E uhum, aí o que eu observo é que tem profissionais de serviço social que às vezes nem sabe o que ele tem que fazer ali dentro. Então, assim, em vez de ele garantir que aquele serviço seja universal, ele acaba colaborando para uma focalização, uma restrição do trabalho. Um outro problema também que eu observo dos profissionais de serviço social é que ele nem sabe qual é o papel dele. Então, assim, acaba que reproduz aquela visão mesmo aquela visão do serviço social de caso que a gente trabalhava anteriormente, ainda nos primórdios uhum, da atuação do serviço social, com o assistente social, ele identifica que o problema daquele usuário é um problema do usuário e não da conjuntura econômica, social, política que nós vivemos. Então, assim, de culpabilização do usuário. Então, como que eu vou resolver aquele problema do usuário? É muito com aquela visão imediatista, aquela visão assistencialista. Então, assim, o uhum, usuário chega para mim com uma demanda, então eu vejo que ele está com essa questão mesmo da fome em si, da pobreza em si, então eu vou limitar aquela prática bem assistencialista de doação de cesta básica para ele. E eu vou compartilhar, vou botar lá na nossa mediateca, vou ver se eu coloco ainda hoje, um texto muito importante que discute sobre o papel do assistente social nessa doação de cesta básica. E aí é uma reflexão bem interessante, é um texto da Gisele, se eu não me engano, acho que Gisele sim, a autora, só não me recordo o sobrenome, que ela faz um questionamento do papel do serviço social. Então, assim, o assistente social, ele é o responsável em sanar
essa demanda. Então, assim, você vai doar aquela cesta básica, e quando você avalia, né, a política de assistência social, fala que a doação de cesta básica é só em casos muito emergenciais, em caso de uma catástrofe. Então, aí sim, o assistente social vai colocar aquele benefício como benefício eventual, não é benefício contínuo. E o que eu observo é que, principalmente nas instituições do terceiro setor, que tem esse viés muito próximo do assistencialismo, o assistente social acaba se limitando muito a essa prática assistencialista. Então, assim, o meu papel é o quê? É doar a cesta básica, é doar uma roupa para aquele usuário, é doar um kit. Enfim, a gente fica muito naquela, prendendo o usuário mesmo ao assistencialismo. E aí, quando você pergunta àquele profissional o que você faz que tenha relação com o seu código de ética, o que você faz que tenha relação com o projeto ético político da profissão? Você, de fato, garante que aquele usuário, ele consiga sair daquela situação de vulnerabilidade que ele está vivenciando? Esse que é o dever da assistente social. É garantir que aquele usuário ele seja protagonista, ele consiga entender que ele não tem que ficar todo mês batendo na porta da instituição pedindo aquela cesta básica. Obviamente, entender também que a conjuntura hoje do país tem né, propiciado que aquele usuário também permaneça desempregado. Então, a gente também precisa desconstruir algumas situações que a gente sempre culpabiliza o usuário. Mas também a gente tem que entender se a nossa atuação ela está perpetuando que aquele usuário permaneça naquela situação de pedinte, ou eu estou possibilitando que aquele usuário entenda que ele é protagonista, né, que ele precisa assim, sair daquela situação que ele vivencia, e aí eu apresento as estratégias que o governo tem, quais são as políticas sociais que me permitem garantir que aquele usuário seja protagonista da sua história. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Então, assim, é importante que a gente saiba, conheça a área de atuação do serviço social. Eu quero estagiar na área da saúde. Então, como que é a trajetória do serviço social? O serviço social surgiu ainda com uma prática assistencialista, depois a atuação do serviço social é muito voltada a uma manutenção da ordem, então o assistente social ele está ali para poder garantir que o trabalhador não adoeça e continue produzindo. Então, o serviço social trabalhou muito em cima dessa perspectiva da manutenção da ordem. Então, tanto que se você for ver o serviço social dentro da saúde era muito pautada nessa manutenção, na garantia da saúde do usuário, pensando muito mesmo nessa parte do controle de epidemias. E aí, quando você vê a política de saúde a partir da Constituição de 88 e a partir do Sistema Único de Saúde, a gente vê que a reforma sanitária ela é muito próxima do projeto ético de político do serviço social. Se você for avaliar o que propõe o projeto ético político do serviço social e o projeto de reforma sanitária, a gente vê que tem muita coisa em comum. E pensando também em serviço social em outras áreas, a atuação do serviço social dentro da política de assistência, como que a assistente social, até o Código de Ética de 93, como a assistente social se portava dentro da política de assistência, até então era uma política que era muito assistencial, só a partir da Constituição de 88 que a gente tem o tripé da seguridade, a política de assistência passa a ser entendida como uma política de fato, né, dentro da seguridade social, e aí posteriormente a gente tem a consolidação do Código de Ética, o nosso político. Então, o assistente social hoje dentro da assistência, qual o papel dele dentro da assistência social, dentro da política de assistência? Então, é importante eu entender o que o assistente social dentro do CRAS faz, o que o papel do assistente social dentro do CREAS, pensando também a atuação do serviço social dentro da educação. Qual é o papel do assistente social na educação? A gente vê que o assistente social ainda hoje, a gente está avançando aí na garantia do assistente social dentro da educação pública, mas ainda hoje o serviço social se limita à educação privada. Então, o que o assistente social na educação privada ele está fazendo? Será que o assistente social na educação privada ele só está fazendo uma avaliação socioeconômica para aquela criança entrar na escola, ou eu estou garantindo que, quando eu identifico questões sociais, aquela família seja atendida? Na instituição que eu trabalho é uma instituição de educação. Então, assim, como é uma instituição de educação que atende crianças de 3 favelas do Rio, é muito mais fácil ter
essa consciência crítica de que meu trabalho não limita apenas a identificar quais as crianças que vão acessar a escola. Mas será que o assistente social numa instituição privada, ele consegue ter essa dimensão do papel dele? Então, assim, é importante que a gente entenda o papel da atuação do serviço social em cada área de atuação. Então, na área jurídica, o que o assistente social se compromete a realizar? Então, assim, é importante que a gente tenha isso claro. Então, assim, na verdade, como eu falei com você, nosso encontro de hoje ele não seria um encontro extenso, seria mais mesmo para trazer algumas reflexões. Eu agradeço, Lívia, por você ter estado presente, mas aos alunos que vão ver essa aula posteriormente, eu peço que vocês reflitam mesmo qual o papel da atuação do serviço social dentro da saúde, dentro da educação, dentro da área jurídica, dentro do sistema penitenciário. Então, assim, o que o serviço social se compromete? Qual o papel do serviço social dentro dessas políticas? Então, assim, esse é o grande desafio. E aí, principalmente, como a assistente social vai conseguir atender essas demandas pensando na perspectiva mesmo da minimização do papel do Estado. Se o serviço social, o maior empregador do serviço social é o Estado, e a gente observa que o Estado ele tem cada vez mais minimizado o seu papel, e aí cada vez mais o serviço social tem colocado como área de atuação o terceiro setor, ter esse cuidado. Será que o serviço social, dentro daquela instituição do terceiro setor, ele está seguindo uma prática assistencialista ou ele está seguindo uma prática voltada à política de assistência social? Então, assim, cabe você, profissional de serviço social, ter ciência do seu código de ética, do seu projeto ético-político, porque você, conseguindo ter claro o papel seu dentro daquela instituição, você vai conseguir brigar de uma forma positiva que eu falo, brigar mesmo para que as pessoas consigam entender o papel seu dentro da instituição. Eu falo isso com muita propriedade porque eu vivencio isso no dia a dia. A instituição que eu trabalho é uma instituição que é uma obra social voltada, criada a partir de uma instituição religiosa. Então, assim, e eu sou a primeira assistente social da instituição. Então, e eles, assim, é interessante que a instituição, ela respeita muito isso. Respeita muito, eles conseguem compreender o meu papel. Então, assim, é claro, é um desafio, eu tenho uma sorte de ter uma instituição que eu consiga dialogar, mas eu acho que também o papel da assistente social é conseguir fazer com que as pessoas entendam a importância e a relevância. Beatriz, sobre o estágio, a partir de qual período que a gente pode se inscrever? Como é que funciona? Eu vou passar para vocês o período certinho, mas é sempre na metade da faculdade. Assim, você precisa cumprir, até porque você geralmente período, depende, mas eu vou estar colocando isso para vocês certinho, vou estar tirando essa dúvida e trago para vocês. Mas, assim, só para vocês ficar tranquila que ainda vai demorar um pouquinho ainda, né? Não, sim. É que eu, na verdade, eu recebo alguns e-mails já oferecendo estágio a partir do primeiro período. Eu não sei, eu já recebi e-mails, né? Não, primeiro período não tem como você estagiar, não, porque você está muito cru ainda, imagina. Você ainda não está dissociando a diferença entre assistência para assistencialismo. Eu vejo, e aí é muito complicado, porque outro dia eu vi nesses grupos de Facebook um assistente social falando que ela fez faculdade de assistência social. Eu fiquei pensando, gente, a pessoa se formou. Mas eu vou falar para você, no início eu também falava isso, depois que eu comecei a gente realmente se confunde. Hoje eu não, eu falo serviço social. Mas sim, eu já, claro. Logo no início, você vai fazer faculdade de assistência social. Não, assistência social é uma política. E aí, às vezes, as pessoas assim. E aí, por isso que é importante. Sim, você... a gente acaba se confundindo, né? Claro. Mas hoje eu falo serviço social. Eu vou ser uma assistente social, mas logo no início, aí eu, caramba, não é isso, é serviço social. Então, imagina, você já de primeiro período já estagiar. Imagina você estagiando no primeiro período, você fazendo uma abordagem, você sem saber o certo papel da assistente social. Não tem condições. Tá, Lívia, eu queria assim, agradecer a sua disponibilidade, assim,
Mais uma vez, você está sempre presente aqui nas nossas webconferências, está sempre disposta a estar contribuindo, a estar participando. Dizer que assim, a nossa webconferência ela vai estar disponível depois na nossa biblioteca, então depois se você quiser assistir mais uma vez. Também dizer que eu vou compartilhar o vídeo da Gisele, esse vídeo que eu falei, esse texto, perdão, que eu comentei aqui no nosso vídeo de hoje, que questiona a atuação do serviço social, a doação da cesta básica, qual o papel da assistente social dentro da política de assistência, e fazendo uma crítica mesmo desse papel assistencialista que muitas vezes o profissional ele desenvolve sem nem ter a consciência crítica de que ele está fazendo uma atuação conservadora, que vai contra nosso projeto ético político. Então, assim, é importante que a gente também conheça outros elementos aí, outras contribuições que podem, assim, clarear um pouco mais na nossa cabeça sobre os limites aí da atuação do serviço social. Então, assim, você vai ver que o próprio tema da unidade 8 de ética, que eram os desafios, né, os dilemas e desafios ético-morais, é muito em cima do que a gente conversou ao longo do nosso encontro de hoje, né? Será que a minha atuação ela está sendo ética? Será que, de fato, eu estou cumprindo com o meu código de ética? Ou será que eu estou reproduzindo um discurso que é um discurso assistencialista, voltado à caridade? Será que a instituição que eu venha estagiar vai garantir que o meu projeto ético-político seja respeitado? Então, tudo isso é uma forma de a gente estar refletindo, a gente estar questionando. Então, assim, eu sugiro que você reflita isso com calma, tudo que foi trazido no encontro de hoje, os alunos também que vão assistir posteriormente também tenham claro isso, e dizer que eu estou aqui à disposição. A gente tem nosso canal aí aberto aí na nossa plataforma virtual, então caso surja alguma dúvida, Bia, depois que você trouxe essa reflexão, eu comecei a pensar a atuação do serviço social dentro da área da saúde, e aí a entrevista que eu realizei lá no PCA, eu vejo que como que eu consigo depois, posteriormente, enquanto assistente social na área de saúde, eu me defrontar com essa mesma realidade, como eu consigo reverter. Então, assim, a gente pode estar discutindo isso mais à frente sem problema algum. Tá bom, Lívia? Agradecer mais uma vez a sua participação e dizer que eu estou à disposição aí para o que for necessário para estar orientando vocês. Obrigada mais uma vez. Uma boa tarde, um bom final de semana para você. Para você também. Tchau. Tchau, tchau.